Livres! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui, tudo bem. Hoje nós vamos iniciar uma transmissão que pode mudar a sua história. Segundo dados do Brasil de 2023, o que mais impediu as mulheres empreendedoras de gerar retorno financeiro foi a falta de autoconfiança. A falta de autoconfiança afeta todo tipo de resultado que você pode ter como empreendedora. Afeta a sua produtividade, afeta a sua comunicação de vendas. Hoje, Nestor e eu vamos apresentar 3 soluções simples para elevar sua autoconfiança e te aproximar das pessoas que já estão prontas para comprar. A gente tem com as redes sociais a possibilidade de se aproximar de muitas pessoas, de ter muitos seguidores. Mas quais deles já têm a real intenção de se tornar nosso cliente? E outra pergunta, será que se de repente eu te coloco na frente dessa pessoa que está pronta para comprar, você tem a autoconfiança necessária para fechar essa venda? Vou chamar aqui o Nestor e eu tenho certeza que você vai se beneficiar desse. Horas. Vai ser muito legal. Boa E aí, tarde, Nestor? tudo bem? Tudo bem? O que nós vamos revelar hoje para as mulheres? Conta aqui. Hoje vamos revelar 3 formas de lidar com esses 3 desafios que toda mulher empreendedora enfrenta, homem também, porque eu me incluo também, a gente acaba enfrentando esses 3 desafios grandes que de verdade não é fácil, não é fácil conviver com esses desafios. É, primeiro e principal, eu gostaria que cada uma de vocês pare para avaliar e para analisar se sente um desses 3. Primeiro e principal, essa sensação de desespero. Desespero, será que meu cliente vai sentir esse desespero que eu tenho por vender? Eu pareço desesperada na frente do meu cliente? E pior ainda, se eu faz tempo que eu não estou vendendo, desde que eu iniciei até faz pouco tempo, eu estou tentando e não consigo, e não consigo. Será que eu pareço desesperada na frente do meu cliente na hora de fazer o fechamento? Sim, é um dos pontos que a gente enfrenta e que a gente percebe que as pessoas que seguem a gente como empreendedor sofrem com esse medo. Segundo medo, parece que eu estou forçando a barra da pessoa. Sim, será que eu estou forçando a barra, meio que estou deixando sem opção a pessoa para ela fechar sim ou sim comigo, seja para vender meu produto, meu serviço? Eu pareço que eu estou forçando a barra? Sim? Quantas vezes a gente já ouviu, ou a gente já se sentiu assim, meio que forçando a barra? E terceiro, o medo de não vender quando aumenta o valor de investimento ou aumenta o preço do meu trabalho ou do meu serviço. Viu que a gente às vezes oferece um valor, né? Passou o tempinho, o cliente não comprou, aumentou o valor e tem que voltar a oferecer. Gente, é difícil porque a gente pode estar com essa mentalidade de que, esse, com certeza não vai comprar. Se já não comprou o mês passado, esse mês que aumentou o valor, pode ser que acabe não aumentando. Conta aí pra gente, Thaís, você sofria com esses desafios aí? É verdade. Principalmente quando a gente tem alguns desafios relacionados à comunicação, no geral, quando a gente tem medo de incomodar, quando a gente tem medo de parecer chata, de parecer inconveniente, a gente fica, né, com todos esses temores na hora da venda. A gente às vezes absorve conhecimento, por exemplo, pode ser que a gente tenha feito cursos de marketing digital, pode ser que a gente tenha recebido treinamentos de vendas, porque algumas mulheres aqui trabalham associadas a empresas que fornecem esses treinamentos para os vendedores. Aí a gente escuta, vê uma outra pessoa fazendo, parece tão legal a outra pessoa falando, mas na hora que a gente vai fazer, a gente se sente estranha. Contem aqui se vocês já se sentiram assim, estranha, sentiu como que forçando a barra na hora de aplicar uma sugestão que você aprendeu num treinamento de vendas. Eu já me senti várias vezes assim. Já teve vários treinamentos e na hora de conversar com a pessoa, ai, ai, ai. Na hora de falar do valor do trabalho, né? Ai,
de verdade, é difícil. É difícil para mim. Era difícil, e eu não tinha ideia de que tinha relação com a parte emocional também. É verdade. E é tão ruim, né? Porque a gente vê os outros fazendo, parece tão fácil. A gente vê as pessoas comemorando as vendas que fizeram. A gente fica, como eu queria ser capaz de falar desse jeito. Como se a gente não fosse capaz. A gente é capaz. Só que lá atrás foi muito ruim. A gente parecer inconveniente, a gente parecer chata. Parece que toda vez que a gente tem que mostrar, por exemplo, a consequência de que alguém não feche um negócio conosco, parece que a gente está desesperado ali, né? Ai, meu Deus, eu quero que essa pessoa compre. Mas na verdade não é. Por que que não é? Porque essa é uma percepção apenas sua. Você está se julgando como desesperada. Você está julgando o seu jeito de agir como forçado. É uma percepção apenas sua. Para o cliente, na hora que ele te ouve, numa etapa onde você está ali abrindo os olhos dele, você está considerando o que, que ele perde, né, ao não te contratar, esse é um momento de clareza, esse é um momento de descoberta. Lá para o cérebro do cliente, ele está descobrindo uma coisa nova, ele está entendendo como é que as coisas funcionam agora. Mas no seu cérebro, você está se julgando. Poxa, mas que chata você. Ai, olha só, daqui a pouco essa pessoa vai te deixar. Daqui a pouco essa pessoa vai achar que você só quer o dinheiro dela, que você é uma interesseira. Ai, que egoísta que você é. É isso que fica na sua cabeça. E isso vira uma tralha mental horrorosa que afeta até os relacionamentos, não é mesmo, Nestor? Afeta demais, afeta o relacionamento com o par, com a pessoa com quem a gente convive, e também com os próximos clientes, porque a gente já vai criando essa imagem mental e acaba copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando com outras pessoas, e infelizmente não percebe. Pode ter pessoas que já vêm com aquela melhor das intenções para comprar seu produto ou seu serviço, mas como a gente já tem essa imagem de que a pessoa vai me abandonar ou vai me julgar, quando eu falar o valor do meu trabalho, quando eu falar do preço do meu trabalho, quando eu falar sobre detalhes do meu serviço e por que que ela tem que me contratar, a gente já está projetando uma imagem negativa antes de falar do valor. Então, isso tem a ver com uma parte interna do vendedor, que seria a gente mesmo, né? E aí, o que que a gente faz? Na hora que a pessoa, porque não percebeu o valor naquilo que a gente falou, porque sabe o que que acontece com a vendedora que tem medo de incomodar? A vendedora que tem medo de incomodar sempre vai escutar a objeção de preço. A vendedora que tem medo de incomodar, que tem medo de ser invasiva, que tem medo de tocar ali nos pontos sensíveis da negociação, ela sempre vai ouvir objeção de preço. Tá caro demais, tá caro para mim, não é o meu momento agora, tem como fazer em 1000 vezes parcelado. Por quê? Porque a pessoa não enxergou o valor, o peso daquilo que você trouxe. Não foi específico, não foi tangível, a pessoa não conseguiu se ver numa situação sem a sua solução. Então, por isso, você sempre vai ouvir objeção de preço. E como é ruim, né? Como é ruim. Aí o que, que acontece? O seu cérebro que estava lá te julgando, que estava, ai, que ridícula você, olha o que você está fazendo, você está sendo uma egoísta, você está tirando vantagem da pessoa. Seu cérebro que estava lá te julgando, quando escuta a objeção de preço, agora vai te transformar no quê? Na salvadora do cliente. Ah, então não seja por isso, eu diminuo o valor. Olha como o seu cérebro compensa aquele diálogo interno ruim que estava te julgando como uma pessoa ruim, como uma pessoa interesseira. Agora que o cliente veio com a objeção de preço, ó como você vai ficar legal. Você vai reduzir o valor, você vai fazer em 1000 vezes parcelado, você vai dar de graça partes que deveriam ser compradas. Olha o que acontece, que autossabotagem acontece no seu cérebro se você não corrige a autoconfiança. Quanto mais elevada é a autoconfiança, mais sucesso você vai ter como empreendedora. Até porque sem vendas não tem negócio, gente. A gente precisa se sair muito bem nessa parte, porque se você não tem pessoas ali que trocam, né, serviços, soluções por dinheiro com você, você vai ficar sem um negócio. Acabou o seu empreendedorismo. Uhum. Percebem a importância de ajustar a autoconfiança, tirar essa tralha mental, esse autojulgamento? Muitas vezes começa no diálogo interno das mulheres, não é mesmo, Nestor? Isso mesmo.
e algo que eu quero deixar bem claro e reforçar que eu e a Thaís já passamos. Às vezes a gente foca tanto em estudar, em ser um ótimo profissional, que a gente esquece de estudar a venda. A gente foca tanto em ser terapeuta, foca tanto em ser profissional para vender bolo, para vender roupa, para vender maquiagem. A gente foca tanto nisso, em ficar muito bom, muito craque na explicação do meu trabalho, que a gente esquece de aprender a vender, aprender a lidar com os traumas ou com os bloqueios mentais que a gente possa ter na hora de oferecer nosso produto, oferecer nosso trabalho. Aí a gente treme na base, aí a gente meio que fica sem chão, porque a gente pode ser que foi muito treinada ou treinado para entregar o serviço ou entregar o produto. Agora, na parte da venda, aí pode ser que a gente está falhando, porque tem os bloqueios internos que a gente tem que lidar. Essa questão que a gente estava conversando agora, essa questão, será que eu vou incomodar? Será que a pessoa vai me julgar? Será que a pessoa não vai gostar de mim se eu falar esse valor, se eu falar esse outro valor? Será que eu tô vendendo muito caro? Será que a pessoa frunciu o rosto assim? Eu já começo a tirar conclusões negativas sobre meu trabalho e aí eu acabo vendendo baratinho demais ou acabo nem vendendo ou dando de graça. Será que eu estou esperando que o cliente venha implorar por meu serviço e eu não falar nada, eu não aparecer no Instagram, não fazer um vídeo, fazer um story, conversar com as pessoas sobre o produto ou serviço que eu vendo? Parem para avaliar, porque às vezes o bloqueio está na vendedora ou na empreendedora. A gente foca tanto em ser especialista nessa área que a gente esquece da venda. E o que paga as contas são as vendas, não só a entrega, não só aquela ser craque nessa área, senão também na parte das vendas. E a gente apanhou demais, sofreu demais com a Thaís no passado. A gente ficou muito craque, especialmente na parte da pandemia, que a gente tinha que trabalhar online, né? A gente tinha que se especializar na parte da venda, se especializar a negociar com o vendedor que a gente tem aqui dentro, para que ele depois venha e não se sinta bloqueado na hora de falar valor, falar a dor do cliente, né? Que se ele não contrata, o que, que vai acontecer se ele não contrata, né? E às vezes a gente possa ter esses medos. Por isso que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês com respeito a isso. Se vocês sentem também ou sentiram já em algum momento alguma dessas dores, que você pode ser muito boa na entrega, você pode ser muito boa acolhendo, direcionando, ensinando para a pessoa. Mas na hora do fechamento, na hora de vamos ver quanto que sai, quanto que custa, qual é o valor do seu trabalho, aí que a gente apanha. Já aconteceu com você também essa parte, Thaís? Oh, com certeza, porque eu acho que pega muito mais nisso, em como a gente se vê na hora que a gente está fazendo isso. A gente vê os outros fazendo, uau, como dá certo, eu vou fazer parecido. Olha, na hora que eu for negociar, eu vou falar desse jeito, porque é desse jeito que funciona. Aí a gente vai fazer. Aí nisso vem o diálogo interno. Ai, que interesseira que você, ai, ó, você incomodou a pessoa. Olha isso, gente. A pessoa vai ver que você está desesperada, que você não tem cliente nenhum. E fica aquela vozinha, aquele retorno no ouvido, julgando a si própria e a sua atitude na hora da venda, que é isso que faz você perder força, faz você ficar essa vendedora insegura. E cliente precisa sentir o quê? Confiança, não insegurança na sua fala. A gente compra de quem a gente confia, né? A gente teve fazendo pesquisa com as mulheres sobre qual é o tema que elas gostariam mais que a gente ajudasse elas. E aí a gente perguntou para muitas mulheres. E a maioria das mulheres tem dúvidas relacionadas a como atrair clientes certos aqui na rede social. Porque a rede social ocupa muito tempo delas, e aí elas ficam aqui tentando captar os clientes através da rede social. Parece que as publicações não são entregues do jeito que elas queriam. E quando são entregues, atraem pessoas que não estão nem aí para o trabalho delas. E aí a gente ficou analisando. Será que é esse realmente o problema? Porque você que está me ouvindo até agora, se você está nessa live até agora, você está assistindo essa gravação até agora, você tem aqui a sua rede social.
Hoje você pode reclamar que não tem clientes certos, né? Não está aparecendo ali as pessoas prontas para comprar. Mas se eu colocar uma pessoa pronta para comprar na sua frente, uma pessoa que tem dinheiro, ela está pronta para comprar. Só que ela tem os temores dela. Ela não sabe se esse é o momento dela fazer esse investimento. Ela já viu outras coisas parecidas com isso que você está vendendo. E na cabeça dela, o que você está vendendo é igual dos outros. Por que ela tem que pagar tão caro? Essa pessoa, ela tá querendo comprar aquilo que você tem, mas ela não tem urgência. Ela tá pensando que, olha, muito legal, vou guardar aqui essa publicação e no ano que vem eu vou fazer esse investimento. Mas ela tá pronta para comprar, ela tem dinheiro, mas ela vai gastar em outras coisas da vida dela que ela acha mais importante. Se eu coloco essa pessoa na sua frente, você consegue converter essa venda? Você vai ter autoconfiança suficiente para mostrar para ela por que é que você tem a melhor opção de solução? Ou você vai se sentir estranha? Vai achar que se você conversar demais vai parecer desesperada, vai parecer que está forçando a barra? Pense sobre isso. A gente reclama muito que não tem os clientes, mas na hora que o cliente certo vem, será que a gente consegue se livrar da tralha mental do julgamento e consegue fazer aquilo que deve ser feito para mostrar para a pessoa a importância de fazer esse negócio agora, dar para a pessoa a segurança de que ela está fazendo um bom negócio e que ela deve fazer isso hoje? A autoconfiança, gente, é a diferença entre as mulheres que sempre têm clientes e as mulheres que têm dificuldades para chegar até o final do mês, ganhando como empreendedora. Essa questão de instabilidade no empreendedorismo tem a ver exatamente com isso. Você precisa sim saber a técnica, como é que faz as coisas. Isso é importante, a gente ensina nos nossos programas. Mas depois que você aprende como é que faz, você tem que ter a autoconfiança, a autoestima como para colocar isso em prática. Quem concorda com isso? Conta aqui para mim no chat se fica clara essa questão e se você, analisando por esse lado, concorda com isso que eu estou falando. Nestor, ao mesmo tempo, então, vai começar a contar para a gente quais são as soluções. A gente já falou bastante, né? Dos problemas que a falta de autoconfiança traz. Então, ele vai trazer as soluções para que você tenha uma autoestima que vende. Isso mesmo. Então, a gente vai falar sobre 3 pontos e eu gostaria muito que vocês foquem nesses 3 pontos para avaliar se a gente está sabendo lidar com esses 3 pontos. Eu gostaria que cada uma de vocês, ou cada um de vocês, coloque a mão no coração para fazer esse autoanálise, sim? Primeiro e principal, se você quer, pode até copiar, sim? Será que eu estou disponível a soltar as cargas mentais, especialmente disso que a Thais estava falando sobre o excesso de cobrança, o julgamento interno? Será que eu estou disponível a largar disso? Será que eu sei largar isso? Porque você pode ser, como a gente falou, você pode ser muito boa na entrega, você pode ser muito boa na hora de explicar como funciona seu trabalho, mas na hora de falar do valor, aí vem a carga mental que a Thaís estava comentando. Se você não sabe como lidar, a gente aqui no Empreendedor, a gente tem ferramentas validadas que vão te ajudar a aprender a negociar e aprender a lidar melhor com essa carga mental. E pode ser que você não está carregando só de agora, pode ser que faz tempo que você vem carregando. Então, com certeza, você vai precisar de uma ferramenta externa para largar essas cargas mentais. Porque pode ser, às vezes, mais de uma. Eu carregava essa carga mental de que eu estava incomodando a pessoa, né? Que eu meio que queria dar de graça. Eu queria tanto agradar o cliente que, às vezes, de graça eu dava e aí eu não conseguia pagar as contas. Então, é uma carga mental, é uma carga, o excesso de cobrança interna. Então, às vezes, você precisa disso. Então, a gente tem ferramentas validadas com respeito a isso para te ajudar a soltar essa carga mental que está aqui dentro do seu vendedor. Segundo ponto importante, o diálogo interno gentil e motivador. Se você não sabe ter esse diálogo interno gentil e motivador,
tenha certeza que vai ser extremamente difícil converter uma venda, especialmente se é uma venda alta, um valor alto, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Se você quer vender um combo, um pacote grande, né? Se você já tem um plano grande, né? Ou se seu produto, o seu serviço tem um custo alto, falar R$ 1.000 pode ser difícil, falar R$ 1.500 pode ser difícil, entende? Então, será que o diálogo interno que eu tenho aqui dentro, Nestor com Nestor, Thaís com Thaís, está sendo gentil e motivador? Se não está sendo gentil e motivador, pare para avaliar. Pode ser que você é muito bom na entrega, ou muito boa na entrega, mas na venda, na hora de falar de dinheiro, na hora de falar sobre a dor do cliente, pode ser que a gente está faltando melhorar. E o terceiro ponto e último que eu gostaria muito de reforçar, o otimismo. Se eu não sou otimista, tenho certeza que vai ser difícil. Sim, se eu estou vendo só falhas na minha comunicação, só falhas nos meus vídeos, só falhas na minha pessoa, tenho certeza que o meu cliente vai sentir isso também. Então, a gente vai jogar para ganhar. Essa é a nossa meta como vendedor, como empreendedor ou como empreendedora. Então, a gente ajuda as nossas empreendedoras a praticar essa atitude de ser otimistas, sim? De ir para frente, sim? Com segurança, com confiança, e a gente vai tentar dar o melhor. Uma frase que eu gosto de falar bastante para as mulheres empreendedoras que estão com a gente é: o feito é melhor do que perfeito. Às vezes a gente quer tão perfeitinho, tão perfeitinho, tão perfeitinho, que a gente nunca faz, ou nunca vende, ou nunca consegue lançar, ou nunca consegue fazer bem as coisas. Então, seja otimista, você vai dar seu melhor. E seu melhor pode ser o melhor do melhor para seu cliente, você não sabe. Entende? Então, a gente vai tentar ser otimista, e se está faltando ser otimista, a gente te ensina do lado de cá. Não é verdade, Thaís? Tem toda a razão. Gente, não tem pior coisa da gente querer ser livre e não saber como fazer, por onde começar. Por onde que começa? A maioria da gente não sabe por onde que começa quando a gente começa a empreender, né? A gente só começou, só foi. A gente tem um produto para vender, um serviço para prestar, e a gente começa a falar, né, com os conhecidos, a gente começa a disponibilizar esse produto aí, mas aí a gente não está preparado para tudo que vai acontecer depois. E com o Nestor e comigo aconteceu isso. A gente, antes de se sentir livre como empreendedor, se sentiu muito perdido. E é muito ruim se sentir perdido, porque enquanto a gente se sente perdido, a gente não sabe o que vai acontecer se der errado. Será que vamos ter dinheiro suficiente para o próximo passo? A gente fica pensando que todo o tempo que a gente investe nesse trabalho pode ser um tempo perdido, um tempo que depois a gente vai se arrepender de ter gastado, porque fiz tanto, ocupei tanto meu tempo e não tive resultado. A gente tem medo de passar vergonha. Como é que é ruim, né? Quando a gente não tá tendo resultado consistente, quando chega os parentes dando indicação pra gente de vaga de emprego, tratando a gente como desempregado e não como empreendedor. Isso já aconteceu com a gente muitas vezes no nosso início. Ai, porque você é tão inteligente, porque você não faz um concurso? Fica parecendo que você está desperdiçando a sua capacidade sendo empreendedora. Quando a gente não tem orientação, quando a gente não sabe como direcionar as nossas ações, a verdade é que a sensação de estar perdido é horrível. Por quê? Porque a gente está perdido, mas a gente está aqui, ó, tentando fazer dar certo, fingindo que tá tudo bem. E aí vem as pessoas e tocam bem na nossa ferida. Ai, quanto que você tem? Tá dando dinheiro isso daí? Tá dando certo? Dá para pagar as contas, né? Já aconteceu com vocês? E dá dinheiro isso daí? Dá certo mesmo? Mas quanto que você faz? É um salário que você consegue tirar? E aí você fica... Se pergunta, o que eu faço agora? O que eu falo? E aí a pessoa vê que você está em dúvida e aí aparece um dia com a proposta de emprego.
te tratou como uma desempregada. Aqui, ó, já aconteceu muito. E comigo também, infelizmente, no começo era muito isso. Ou então a pessoa vem e te conta história triste. Aí chega, ai, eu também, olha, eu já abri um negócio um tempo atrás e aconteceu isso, isso, isso. Eu sei como é que é, eu sei. Você quer que eu leve alguma coisa pra você? Começa a te tratar com pena. É muito ruim isso, gente. Olha, o Nestor e eu, a gente passou até finalmente a gente ter clareza do que a gente tinha que fazer. A gente passou, sem mentir, uns 8 anos, sem saber por onde a gente tinha que começar a fazer a captura de cliente de um jeito organizado, a organizar nossa rotina de uma forma que não atrapalhasse outros objetivos que a gente tinha. Tudo que a gente transmite para vocês hoje é o suprassumo de 10 anos de experiência como empreendedores juntos. Empreendedor junto, o que é muito raro nos dias de hoje, porque casais que empreendem juntos 10 anos, sem competir pelo controle, sem acabar com o relacionamento por causa de briga, por conta, né, de ai, fez, não fez, decidiu, não decidiu, é raro. A gente passou por problemas durante esse período? Com certeza. E é por isso que a gente procurou a terapia. Porque quando começou a ficar insustentável, a gente teve que procurar o autoconhecimento. E aí foi a partir disso que foi clareando, né? A gente sabia o que fazer. O que fazer? A gente procurava informação. Tudo que era disponível, Sebrae, tudo que era disponível, a gente ia atrás. Mas simplesmente na hora de colocar, de implementar tudo aquilo que estava aprendendo, a gente não tinha inteligência emocional. A gente não tinha ali a estrutura emocional necessária para dar vida para tudo aquilo que a gente estava aprendendo. Então pense no seguinte, você pode ter a melhor técnica do mundo, mas se você estiver exposta a ambientes onde você ouve comentários como esses que eu te falei, onde as pessoas te tratam como uma desempregada, como uma desocupada, como alguém que está jogando fora os recursos da família porque está gastando em curso, está gastando em material e não está ganhando dinheiro. Você fica se expondo a esses lugares, isso vai comendo a sua vontade de viver. Você vai perdendo, ó, é como que você se encheu de informação e de desejo de dar certo, e você tá lá ouvindo e se expondo a essas coisas por causa da falta de resultados, e a sua vontade de dar certo vai mermando. Ela vai ficando pouquinho, pouquinho, pouquinho. Assim como as vitaminas no nosso corpo, se a gente não se alimenta, não se expõe a ambientes bons, a gente vai tendo deficiência de vitamina, não é mesmo? Então, conforme você vai tentando, você tá tentando, você é brasileiro e não desiste nunca, você tá tentando fazendo esse negócio dar certo, tá ali, ó, segurando choro, chorando no banheiro, chorando lá escondida na hora que as crianças estão dormindo, por causa das suas faltas de resultados. Enquanto você tá fazendo isso, a sua autoconfiança tá, ó, acabando, tá diminuindo, tá diminuindo, tá diminuindo. Você precisa de uma vitamina para reforçar essa autoconfiança e para manter a sua decisão de ser uma mulher livre. De ser uma mulher livre de um patrão, de ser uma mulher livre de ter que representar os valores de uma empresa. Talvez você nem concorde com todos esses valores. De ser uma mulher livre para usar o seu tempo do jeito que você quiser. E a gente tem essa vitamina, não é mesmo, Nestor? Tem. E tem a ver com esses 3 pontos que a gente estava falando sobre hoje, né? Porque o que eu sempre falo para as meninas, melhor funcionária que você tem é você mesma. Se você não tem uma boa relação com sua melhor funcionária, gente, vai ser extremamente difícil fazer o fechamento da venda, conversar de um jeito seguro, confiável, sim, sem tremer na base, né? E a gente não duvida das suas capacidades, a gente não duvida do seu produto, a gente não duvida da sua entrega, dos anos que você estudou para ser terapeuta ou para ser o profissional que você é. Você é uma ótima profissional. O problema está na hora de falar do valor, do fechamento, da garantia, do seguro, de transmitir essa segurança para seu cliente. Aí que a gente peca, aí que a gente treme na base. Entende? Porque, às vezes, porque um cliente te falou que não, você já está achando que o outro cliente também vai falar que não. E aí você baixa o valor.
E aí baixa o valor, e baixa o valor. E ainda depois de vender baratinho, você vende em várias parcelinhas bem pequenininhas e você não tem para arcar com os custos do seu negócio. É. E aí a gente fica dependendo da ajuda de parentes, dependendo de ajuda de outras pessoas. E depender dos outros é extremamente chato, é difícil. E depois tem algum evento que você pode ser convidada e você não vai porque não tem dinheiro, porque não tem roupa, porque não tem uma postura de segurança e confiança. Então a gente acaba não aproveitando as chances que vão aparecendo para você como mulher empreendedora. Então pare para pensar se você está sendo otimista, se você está disponível a soltar as cargas mentais que a gente falou, e se você está disponível a melhorar seu diálogo interno, que seja mais gentil e mais motivador. Se você não sabe fazer essas três coisas, a gente do lado de cá pode te orientar, né, Thais? É verdade. O comportamento empreendedor, ele envolve você ter confiança na hora de assumir riscos. Então, aqui a gente tem uma pergunta: como a gente sabe que você está preparada para empreender? Você está preparada para assumir o risco de dar certo ou de dar errado? Você está preparada para responder para as pessoas por que o seu produto, ele ou seu serviço, ele é a melhor opção para resolver um problema que as pessoas têm? Você está preparada para expor as suas ideias, se é uma coisa sua que você vai lançar, as suas ideias, as suas criações a julgamento? Se você ainda não está preparada, você precisa de reforço em sentido emocional primeiro, porque aí sim você vai conseguir sustentar o que um negócio exige. Um negócio exige estratégia, exige que você esteja pronta para conversar com muitas pessoas. A gente precisa, né, até conseguir vender, até conseguir o sim, a gente conversa com muitas pessoas. Você está conseguindo socializar agora? Ou isso está custando para você? Então, se você ainda não começou, pense nisso. E se você já começou? Agora o meu papo é com você que já começou. Você já começou, você investiu em curso, você investiu em material, você é boa naquilo que você faz. Mas você ainda não consegue responder essas pessoas, os críticos de empreendedores, né? Esses críticos de empreendedores que chegam e começam a falar: ah, mas dá dinheiro? Você já tem um salário? Quando as pessoas, esses críticos de empreendedores, começam a falar isso, e você fica assim, né? Seu diálogo interno já começa, tá vendo? Isso é uma fraude. Você falou para todo mundo que você ia abrir a sua empresa até agora, você não tá conseguindo nem tirar um salário. Será que não seria melhor mesmo entrar numa empresa normal? Será que não seria melhor mesmo largar tudo isso daí? Porque, gente, se eu tô gastando o dinheiro da família, eu tô sendo realmente uma desocupada. Se você tá com esses sentimentos agora, a sua autoconfiança, ó, tá diminuindo, diminuindo, diminuindo até aparecer. Aqui a gente tem um relato da vida real aqui, ó, Lia, não é só eu que estou dizendo. Estou na equipe comercial de uma equipe de vendas, muito top, estou sendo treinada e na hora de prospectar sempre vem uma tremedeira. E sim, a falta de confiança e a cobrança de si própria. Tem técnica? Tem. Mas falta o quê? O reforço emocional. Você pode ter, eu posso passar aqui, gente, eu amo falar sobre isso, posso passar essa manhã inteira ensinando vocês a vender. Aí coloca o cliente com dinheiro na sua frente. O que você vai fazer? Vai tremer toda. Se o seu diálogo interno não estiver ajustado, se a sua autoconfiança, se o seu nível, vamos imaginar que tivesse um exame de sangue para medir o nível de autoconfiança. Se esse nível estiver baixinho, você vai perder o cliente com dinheiro. Então, precisa de uma vitamina, gente. A gente tem essa vitamina para vocês. Durante todo o nosso tempo de empreendedores, nós fomos aprendendo coisas, a gente foi praticando, a gente foi coletando diferentes informações. O método que a gente utiliza em todos os nossos programas do Empreenda Sem Dor, a gente começou a construir e a validar desde 2021. Então, hoje nós já estamos em 2023. Já fazem pelo menos 2 anos que a gente tem esse método validado, onde a gente já orientou centenas de mulheres empreendedoras que colocaram essas sugestões em prática, recuperaram a clareza emocional e o retorno financeiro veio como consequência inevitável.
A partir disso, durante esse ano, nós fomos desafiados a transformar isso num sistema de ações que alinha o agir da mulher, porque a gente ensina quais são as regras do jogo, o que você precisa fazer, quais são os scripts, por exemplo, que dão certo, qual é o tipo de processos que você precisa ter no seu negócio para que o seu negócio funcione. A gente ensina a técnica. Mas esse agir precisa estar alinhado ao sentir. E qual é a vitamina, qual que é a cola que faz essa união entre o agir e o sentir? É a rotina inteligente. A rotina inteligente é um sistema de ações validado que vai integrar essa questão do agir, do como fazer as coisas para ter resultado, como eu devo me sentir, qual é o estado emocional que eu devo ter para conseguir bancar esse resultado. Então, a rotina inteligente, ela é como se fosse o mecanismo central, a engrenagem que faz funcionar qualquer direcionamento que a gente entregue para vocês. Ela está presente no SOS Empreendedora, ela está presente na Jornada Empreendedora, que é o nosso direcionamento em grupo, onde a gente tem a comunidade de mulheres empreendedoras. E ela está presente também no programa de aceleração individual ou para casal e sócio. Então, nós pensamos, por que não tornar essa vitamina disponível para mais mulheres? Para mais mulheres que possam se organizar na vida e no trabalho e para que elas não só aprendam um conjunto de regras, porque olha só, quando a gente está desesperado, a gente quer muito que alguém diga uma regra, né? Faz isso, faz aquilo outro. O desespero faz a gente esquecer que a gente tem liberdade de escolher. E aí, o que acontece? Quando alguém vem e fala, fulana, faz aquilo, o que você vai fazer? Aí, nessa hora, você lembra que você tem liberdade de escolher. Você vai olhar para aquilo que a pessoa está dizendo e você vai dizer, será que eu sou capaz? Mas será que eu consigo? Ah, mas fulana consegue, eu não consigo. Me pega no colo, me pega na minha mão para eu fazer junto. Porque aí, nessa hora, parece que o cérebro lembra que você tem liberdade de escolha. Então, isso que a gente vai trazer aqui para vocês é algo que é para mulheres que são autorresponsáveis, mulheres que já abraçaram a causa da liberdade de escolha, que estão empreendendo não só para pagar boleto, que estão empreendendo para ter autonomia. Então, você, mulher, que não gosta que as pessoas fiquem dizendo o que você tem que fazer, você que gosta de resolver os seus problemas com assertividade, você que está empreendendo para ter autonomia, você, mulher, que podia até nem trabalhar, mas você está trabalhando porque isso te faz bem. É com você a minha conversa. Se você está com dificuldades de integrar a vida pessoal e o trabalho, está com dificuldade de colocar em prática os direcionamentos que você já aprendeu, você já fez curso, você já sabe o que tem que fazer, mas está difícil pôr em prática. Você tenta e você se sabota, e você já cansou disso. Você já cansou de se sentir uma fraude, você já cansou de se sentir uma desocupada e não uma empreendedora. Então, se esse é o seu caso, a minha conversa é com você. Eu quero que você toque o link da bio. O link da bio tem um link com um grupo do WhatsApp. Esse é um grupo que a gente chama de apoio ao empreendedor, SOS da empreendedora. Você vai entrar nesse grupo. Amanhã, ao meio-dia, nós vamos falar do e-book, o Guia da Rotina Inteligente. É a primeira vez que a gente lança um e-book com o passo a passo que a gente ensina apenas nos nossos produtos pagos. Entra lá, nós vamos lançar esse e-book lá por um valor assim muito abaixo do que ele realmente deveria ser lançado nesse momento. Você vai entrar, você vai receber essa proposta amanhã. E para todas que adquirirem um e-book, que é para internalizar, ali eu não vou ditar regras, não vou falar, ó, faz isso, faz aquilo outro. Não. Eu vou te ensinar princípios que você vai internalizar para que as suas escolhas sejam firmes e os seus resultados sejam consistentes. Para você passar de uma mulher confusa, presa na sua sobrecarga emocional, com uma vida sem graça, que você fica até escondendo dos outros, porque você tem vergonha de como a sua vida tá, para uma mulher líder, segura de si e com tempo de sobra para fazer aquilo que realmente importa na sua vida. Se é isso que você quer, trabalhar com algo que
você gosta, lucrar com isso e ter tempo de sobra para fazer aquilo que realmente importa na sua vida, entra no grupo. No primeiro capítulo do e-book, você já vai ficar com clareza sobre o porquê a sua vida está desse jeito hoje, qual é o sabotador que você tem que neutralizar para poder dar certo. E você ainda vai ter direito ao nosso acompanhamento individual. Não é mesmo, Nestor? Sim, isso mesmo. Vai ter a chance de, além de preencher, você se questionar, você fazer as perguntas para você mesma e você mesma preencher lá, para você entender o grau de otimismo que você tem, o grau de carga mental que você tem. Você vai ter a chance de, no final, ter uma reunião com um dos mentores, sim, para conversar sobre um dos desafios que você vai perceber o que está enfrentando por causa de preencher o e-book, entende? Então, essa é uma chance única. Eu, se fosse você, aproveitava. Por quê? Porque a gente trouxe com clareza que o que você está evidenciando são sinais de autoestima baixa, são sinais de excesso de cobrança, são sinais de diálogo interno ruim. Então, quando você está melhor nessa parte emocional que a gente está comentando, tenha certeza que suas vendas vão aumentar, sua firmeza, sua segurança, sua confiança vai aumentar. Mas tudo isso que você está enfrentando são sinais de que algo interno não está legal. Uma relação interna, você com você não está legal. E a gente pode te orientar com esse e-book que está num valor simbólico agora. Vai estar num valor simbólico, vai aumentar o valor. Então, super te indico, aproveita essa chance que a gente está te dando. Vai ser amanhã ao meio-dia. A gente vai anunciar no grupo SOS, né, do Empreendedor, o lançamento da Guia Prática da Rotina Inteligente. Então, você precisa ter uma rotina inteligente para melhorar o diálogo interno. Você precisa de verdade aumentar a sua autoestima, aumentar justamente o que a gente falou aqui sobre ser otimista, entende? Falta isso, tá faltando. E a gente vai te ensinar nesse book. Então, super te indico. Depois a Thaís vai fazer uns stories aí mostrando um pouquinho como que é, né? Pequenos, um vídeo, uma foto, um pouquinho de como é esse e-book. Deixar vocês curiosos até amanhã. Vou deixar curioso. Mas eu já posso dizer para vocês qual é um dos spoilers aqui. Já no primeiro capítulo vai ficar claro por que você não está conseguindo se aproximar das pessoas certas. Por que no seu perfil só tem tigrinho, perfil falso, perfil fake, gente estranha? Você fala, gente, eu estou fazendo aqui, eu passo 3 horas no Canva fazendo um post. Por que só vem essa galera pro meu perfil? Você vai saber por que você está atraindo esse tipo de pessoa. E o que o seu diálogo interno tem a ver com isso. Vai ficar claro já no primeiro capítulo. E já nesse primeiro capítulo você tem um convite para marcar esse direcionamento individual com um dos mentores aqui do Empreenda Sem Dor. Não perca essa chance. A Thaís, de 2014, ficaria muito feliz de encontrar esse e-book, porque tudo que eu queria em 2014 era ter tempo e trabalhar com aquilo que realmente fazia sentido para mim. Eu só consegui conquistar isso 8 anos depois. 8 anos, gente. Em 8 anos, quanta coisa você não faz? 8 anos é o tempo de vida de muitas crianças. 8 anos, sem clareza. 8 anos respondendo provocação desses críticos de empreendedora. Escutando história triste. Eu também, eu abri um negócio, eu passava mal, e eu passava fome, e ouvindo essas conversas. 8 anos, me sentindo uma fraude. Você não precisa passar por isso. Isso mesmo. Estamos muito empolgados, né, Nestor? Então, olha, link da bio. Corre lá no link da bio. Vocês vão tocar lá. Se você não estiver nesse grupo SOS Empreendedora, e você vai esperar o nosso contato amanhã ao meio-dia. Você assistiu até aqui, muito obrigado. Esperamos ter contribuído para você perceber quanto a autoconfiança é importante
autoconfiança vende. E se você está com um nível baixo de autoconfiança, a gente tem a vitamina que vai reforçar a sua autoconfiança e vai te manter livre para você trabalhar com o que quiser e usar o seu tempo como bem entende para aquilo que você acha mais importante. Muito obrigada, Nestor. Obrigado, Thaís. Eu gostaria depois que o pessoal coloque a opinião de vocês com respeito a esse assunto. E, bom, o e-book vai ser lançado só amanhã, meio-dia. Sim, só amanhã no meio-dia e vai adquirir primeiro aquele que estiver no grupo VIP, né, Thaís? Exatamente, todo mundo que está lá no grupo. Estou esperando vocês, eu quero ver quem são as mulheres realmente decididas a serem livres. E lembre, não é para ditar regra, não, porque quem precisa de regra é criança, a gente não está falando com criança. Adulto precisa de princípio para tomar decisões seguras. E é isso que a gente vai entregar lá. Isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Até amanhã, então. Beijo. Transmitam essa live aí para o máximo de empreendedoras. Vamos salvar a autoconfiança da galera. Até mais. Tchau, tchau.